Bom, então, bom dia. Nós vamos iniciar mais um webinar que a Entraf está fazendo. E hoje nós temos um convidado especial externo. A pauta está muito em dia hoje nas questões de discussão de mobilidade urbana, o que nós queremos para a cidade, né? O que nós pensamos aí para o futuro das metrópoles, né? O transporte ativo. E a pauta é transporte ativo, perspectivas do modo cicloviário no país. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa aí bastante especial, o Marcelo Sintra do Amaral, colega aí que já me ajudou em tempos passados, inclusive no meu doutorado. O Marcelo Sintra, ele é doutor em Geografia pela UFMG, além disso ele é engenheiro civil, graduado pela USP. Desde 2017 atua como cidadão e técnico na questão da política pública e atualmente coordena projetos do movimento Nossa BH. Trabalhou por mais de 20 anos na BH Trans, com experiência na gestão de planejamento urbano, planejamento de transporte público e mobilidade, e também tendo coordenado o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, o PLAMOB BH. Então é uma pessoa com bastante experiência e que está atuando diretamente na questão do transporte ativo hoje em dia, e que veio aqui falar um pouco para a gente sobre as perspectivas do modo cicloviário no país. Vou passar a palavra para ele. Um bom webinar a todos e a gente volta só no final. Muito obrigado. Vou só sentar e ficar à vontade. Vou seguir o Bom. Bom dia para todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer aqui a Entraf pelo convite, né, da oportunidade de falar sobre um tema que me interessa muito, que eu gosto muito, nesse webinar de hoje. Então, eu queria começar me apresentando um pouco, além da formação, como o Frederico me apresentou. Eu queria falar um pouquinho por que eu estou falando sobre esse tema, né, que é transporte ativo, a mobilidade ativa e especialmente a bicicleta. Eu, final da década de 90, começo dos anos 2000, eu trabalhei intensamente na virada para a mobilidade urbana, de conceituar a mobilidade urbana, de entender a mobilidade urbana sustentável. Então, eu me considero uma das pessoas que estava bem lá no comecinho da transição do que a gente chamava de transporte e trânsito para o que a gente chama hoje de mobilidade urbana, que é um foco mais humanizado, mais focado nas pessoas, e onde o transporte público, o andar a pé, a bicicleta e o controle do uso e abuso do carro nas cidades surge como um tema mais consistente, mais importante. Coordenei o plano de mobilidade e trabalhei especialmente com projetos de pedestre e um projeto que é o Pedala BH, que é um projeto focado na bicicleta. E no plano de mobilidade, fui um dos coordenadores de um programa que chama Mobilidade Ativa. Convido todos vocês depois a conhecerem o PLAMOB BH e verem os seus programas e as suas ações para a mobilidade ativa. Queria lembrar aqui que na semana passada teve já um outro webinar, então sugiro, e eu vou passar essa parte, que foi o Adriano Schiavon que apresentou, sobre a mobilidade urbana, a visão de mobilidade urbana, o uso excessivo dos carros, a questão cicloviária, tanto a hierarquia, a rede, alguma coisa de componentes que eu vou retomar hoje. E o Adriano falava também de tendências aí para o transporte coletivo, alguma coisa de modos ativos e ruas completas. Então esse meu webinar eu tentei de alguma forma ser um passo além do que está apresentado do dia 19. O do 19 está no site da Entraf e a gravação de hoje vai estar, a partir de amanhã, também disponível a apresentação e a gravação. Então, o que eu preparei para falar para vocês é basicamente duas partes, né, uma subdividida. Então, falar um pouquinho da mobilidade ativa, especialmente as razões, né, o porquê que a gente deve se preocupar com a mobilidade ativa, e um pouco de uma visão sistêmica, que é o que deve compor a política de mobilidade ativa, que vocês vão ver, não é apenas calçada, não é apenas ciclovia, é uma visão um pouco mais ampla para que a gente tenha, de fato, pessoas andando e caminhando nas cidades. E deixar um período final aí para falar mais dessa questão de perspectivas, né? Sem ser futurólogo, sem ler bola de cristal, eu vou tentar trazer a minha visão pessoal do que eu acho que poderia acontecer, um pouco do meu desejo, do que eu espero que aconteça para esse tema no Brasil.
Bom, para essa apresentação, e no final eu dou os devidos créditos, ela está inspirada num mini curso que um projeto da UCB e do Bike Anjo, que chama Bicicleta nos Planos, fez pelo Brasil inteiro, foram oficinas regionais, e eu me inspiro lá, eu pego inclusive algum material de lá e adaptei aqui para essa fala. Então eu vou dividir essa primeira parte em duas coisas, o porquê, quais são as razões dessa mobilidade ativa. O Bicicleta nos Planos falava apenas da bicicleta e eu trouxe de forma muito fácil que as mesmas razões que te levam a pedalar, te levam também a caminhar na cidade, e depois falar dos componentes nessa visão sistêmica. Então são 10 razões, né? Primeiro, porque pedalar e andar na cidade é mais eficiente, especialmente nas viagens curtas. E quando a gente fala em eficiência, a gente fala de velocidade, de chegar no tempo, porque você tem mais agilidade, né, tanto no seu itinerário, quanto em sair do local que você está, quanto em chegar onde você está querendo ir. Segundo, mobilidade ativa otimiza o uso do espaço público. Quando eu falo da mobilidade sustentável, a gente fala especialmente de um bem mais caro que tem no meio ambiente urbano, que é o espaço público, o espaço de ruas, de praças, de avenidas, de calçadas, que está sendo disputado. Então, vocês veem aí no gráfico desse slide, o consumo de metro quadrado por pessoa quando a gente usa o carro, quando a gente usa ônibus, bicicleta, trem e pedestre. Então, a gente vê que a bicicleta e o modo a pé são muito... otimizam o uso do espaço público, consomem pouco espaço da cidade. Uma terceira razão, que dá nome, inclusive, à mobilidade ativa, lembrando que na sua trajetória, o primeiro nome que é dado é não motorizado, né, esse conjunto de modos, que era um nome no negativo, né, em que você trabalha o motor como uma questão natural, e o não motorizado seria tem gente que fala até hoje o modo alternativo. Ele não é o modo alternativo, são os modos fundantes, né? Andar a pé é o primeiro modo, é o que integra com todos os outros. Então, o que mais define a mobilidade ativa vem por essa razão, por ser ativa, por promover a saúde, por estar sintonizado com as políticas de saúde, promoção da saúde hoje em dia, no top mind aí da Organização Mundial da Saúde, todas as áreas de saúde. Uma quarta razão também é questão ambiental, né? Andar a pé e de bicicleta não emite nenhum gás de efeito estufa, não emite nenhum poluente local. E isso, né, a gente sabe, viveu agora no começo do mês de setembro, mês de agosto, a importância das emissões, a preocupação com a emergência climática. Né, há pouco tempo atrás teve uma greve do clima, que é um movimento mundial discutindo e colocando o clima no debate da agenda internacional. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então a bicicleta, especialmente o que a gente chama de mudança modal, fazer com que mais gente pedale, mais gente caminhe nas cidades, tem um grande potencial de redução de emissões, porque você sai de um modo motorizado que emite e vai para um modo que não emite nada, né, ou modos na pé e bicicleta que não emitem nada. Uma quinta razão é que, além de ser eficiente na curta distância, a bicicleta e o a pé integram o transporte público. Então, eles viabilizam o transporte público sozinho, num metrô, BRT, uma linha de ônibus, ela não se resolve sozinha, ela necessita de um outro modo. Então, é minimamente andar a pé, e quando você integra com a bicicleta, né, ou no caso da foto que eu estou mostrando, a pessoa pode inclusive levar a sua bicicleta, ela pode pedalar até o ponto do ônibus da estação e depois complementar a sua viagem no seu destino, dando mais atratividade e competitividade ao modo bicicleta. Uma sexta razão, e não menos importante, mas talvez seja um tema mais novo nas discussões técnicas de mobilidade urbana, é a inclusão social. Aqui, especialmente, eu estou citando uma referência, aliás, vocês vão verificar quando receberem a apresentação, que ela está toda referenciada, então tem a fonte dos documentos que eu uso, e atrás também, na última slide, também tem essas referências, que é para poder difundir, para que vocês possam usar, o material é totalmente livre. Então, no caso aqui é um estudo do ITDP, que discute a mobilidade sensível a gênero e a mobilidade das crianças, mulheres e crianças. E aí o gráfico que tem à esquerda é uma preocupação recente, mas que a gente tem que se comprometer, não dá mais para a gente deixar isso de lado, que a mobilidade contribui
com a dificuldade de acesso a pessoas negras, especialmente mulheres negras na cidade. Então, o acesso à oportunidade ele tem a ver com a questão de raça, a questão de gênero, então a gente tem que pensar uma mobilidade inclusiva. Uma sétima razão aí para ter mobilidade ativa é que ela é legal em vários sentidos, mas especialmente do ponto de vista de legislação. Aí tem apenas algumas das leis que já há muitos anos no Brasil apontam como a prioridade a andar a pé, né? Você vê a pirâmide invertida de tráfego, que é que está na lei federal, lei nacional de mobilidade urbana, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que a prioridade é de andar a pé e andar de bicicleta. Uma oitava razão, né, além do nacional, é do internacional. Né? A mobilidade a pé, especialmente a de bicicleta, contribui com praticamente ou com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que são definidos pela ONU. Então, aí vocês estão vendo uma bicicletinha em cada um dos objetivos, é um estudo que a UCB, e a referência está embaixo, que é a União de Ciclistas do Brasil, apontou como a bicicleta pode contribuir para a redução da pobreza, para a questão da saúde, para a questão da educação, igualdade de gênero, etc. Então, são esses modos de transporte, pela sua capacidade de inclusão, pela sua conexão ampla e universal, né? Todo mundo pode andar a pé, com exceção, obviamente, de quem tem algum limite de locomoção, que também deve poder se locomover pela sua própria energia, né, pela sua própria propulsão. Esses modos contribuem para uma agenda internacional e para um mundo mais justo e mais interessante. Uma nona razão, só um minutinho que está entrando, é que a mobilidade ativa gera economia. Esse tema ainda é um tema que no Brasil pouco se estudou, mas já tem alguns estudos, como esse da esquerda, que é um estudo do impacto social do uso da bicicleta no sistema de saúde, que não é só de promoção da saúde, mas em redução de custos, né? Porque você tem menos acidentes e menos pessoas que se desenvolvem algumas doenças a partir de uma vida mais ativa e mais saudável. Então, é um tema que está crescendo, de estudar o quanto a mobilidade urbana pode impactar na economia. E, por fim, uma 10ª razão, que é o estímulo ao comércio. Então, aí à direita tem uma pesquisa que mostra a possibilidade de consumo de pessoas que vão de carro, vão de bicicleta, vão de transporte público ou vão a pé. E mostra que o uso da bicicleta ele aumenta o consumo tanto em bar quanto em alguns outros tipos de comércio. Então, aquela máxima que vingou durante muitos anos, no parking, no business, ou seja, sem estacionamento não tem um negócio, isso já está virando. Hoje em dia, sem alguém passando a pé, porque você tem que entrar na sua loja, né, lojas de rua, na fachada ativa, numa visão de cidade que tem vingado hoje em dia, ou que você chegue a pé, que você tem espaço, chegue pedalando e tem um espaço para sua bicicleta, e isso estimula o comércio. Bom, essas são as 10 razões, e aí a segunda mensagem que eu queria passar nesse webinar, que o Adriano já tinha comentado no webinar da semana passada, é que pensar mobilidade ativa, pensar bicicleta, pensar a pé, é pensar um conjunto de ações, não é uma só. Então, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa, né, a mobilidade a pé e pensa o sistema viário é a infraestrutura. Né? A primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa, o que é um sistema cicloviário, o que é uma rede de mobilidade a pé. E isso se manifesta, né, através de boas calçadas e travessias. Aí a gente tem uma imagem do Ample Man, que é o ícone dos semáforos de pedestres de Berlim, que virou inclusive símbolo da cidade. Você tem calçadas do Rio de Janeiro, você tem travessias em terceira dimensão para dar mais segurança ao atravessamento. Então você tem bons exemplos de boas calçadas largas, iluminadas, com sombreamento, e sem obstáculos. Mas você tem também uma boa infraestrutura cicloviária, né, que não é só a ciclovia, né, ela envolve ciclovias, ciclofaixas, vias compartilhadas ou rotas compartilhadas, onde a bicicleta consegue pedalar junto com outros modos de transporte. Mas a infraestrutura é composta também, né, aqui são outros exemplos de via compartilhada, com medidas de tráfego focadas no acalmamento ou na pacificação de ruas.
Então, essencialmente abaixar a velocidade, não só pela regulação, não só para dizer que a velocidade aqui agora é menor, mas criar elementos físicos que façam com que os carros andem, pedalem, circulem a uma velocidade mais lenta, mais tranquila, que é para poder que uma pessoa que atravessa não se sinta tão ameaçada pelos veículos, e quem pedala também, né? Você tem um respeito maior quando você compartilha as vias. E aqui é importante na infraestrutura, isso talvez seja menos citado, é a questão dos detalhes, né? Eu coordenei um projeto focado em calçadas e travessias para pedestres no começo dos anos 2000, e na época a gente constatava nitidamente que os construtores, as empreiteiras, quem faz obra pública, não tinha esse cuidado do detalhe. E fazer uma boa calçada é no detalhe, fazer uma rampa de acessibilidade é no detalhe. Né? Às vezes você deixar um pedacinho ali mal feito, você atrapalha o projeto inteiro. É diferente de fazer uma rua e o carro passa por cima. Então, os detalhes, tanto no projeto, incluir uma iluminação focada em pedestre, normalmente em segundo nível, porque a iluminação das ruas está lá em cima, às vezes não chega nem perto de onde a gente caminha. Então, é uma questão, a arborização é outra, o piso tátil, a acessibilidade, como eu falei, todos nós caminhamos, mas algumas pessoas com dificuldade, ou com o uso de uma cadeira de rodas, né, que não é um caminhar, mas é um se deslocar com o seu próprio corpo, e a cidade tem que estar preparada para isso, ela tem que ser inclusiva. Aqui são outros detalhes na sinalização específica para a bicicleta. Da esquerda a gente vê um espaço que você pode parar com a sua bicicleta para fazer a virada à esquerda numa travessia segura. Você tem um compartilhamento numa faixa de ônibus bem sinalizada. Você tem o chamado bike box, ou aqui em Belo Horizonte já tem o motobox, que é que a moto para na frente dos carros. Você tem várias cidades do mundo que a bicicleta tem que parar no sinal, para na frente dos veículos motorizados. Com isso, na hora que abre, como a bicicleta é mais lenta, ela sai na frente, ela segura um pouco a circulação, mas ela sai segura, porque o motorista vê a bicicleta, e com isso você prioriza de fato e dá sinais para todo mundo de que aquele modo é uma prioridade. Uma outra ação que tem acontecido cada dia mais, e ela tem um caráter pedagógico, educativo, lúdico, trabalha com o nosso desejo, são as intervenções urbanas temporárias ou urbanismo tático. Aqui tem um vídeo, não sei se ele vai passar, não, né? Então, depois eu tento no final trazer o vídeo, eu devia ter avisado aqui, mas aqui eu tenho uma foto que tem, isso é só um exemplo, que é uma zona 30 que foi pintada aqui na Rua Diamantina, em Belo Horizonte, para o festival, para o Circuito de Arte Urbana, o Cura, que foi na região da Lagoinha, em que a gente está vendo só um pedaço, que é uma área de estacionamento de carros, que foi pintada para virar um mirante. Então, durante o evento, aqui estava ocupado com cadeiras de praia, com espaço para a gente verificar os prédios que estavam sendo pintados. A começar desse primeiro prédio à esquerda aqui, que foi pintado pela Bolinho, quem mora em Belo Horizonte vai lembrar, vai saber que é uma grafiteira, uma artista urbana importante, mas várias outras fachadas aqui foram pintadas ao longo de 10 dias de evento. Então você pega uma rua como a Rua Diamantina, que é uma rua estreita, uma rua que os carros passam muito rápido, uma rua sem vida, e com uma pintura você consegue transformar e deixá-la mais interessante. Isso foi feito também no bairro do Confisco, aqui na periferia. Isso aqui é a escola Anne Frank, lá no bairro do Confisco, onde tem, do lado de cá tem uma praça, do lado de lá é o muro da escola, e também foi feito um projeto similar, aqui não aparece exatamente a pintura, mas você mostra e dá o espaço para reocupar a rua pelas pessoas. No caso aqui, foi uma projeção de um filme que foi passado na sexta-feira passada lá nessa rua, no bairro Confisco, aqui em Belo Horizonte, que é na periferia. Então, são intervenções urbanas, às vezes temporárias, às vezes viram definitivas, que resgatam o valor que a gente dá e o desejo que a gente tem de querer usar a rua. Aí, pegando exemplo de outros lugares, aí no caso em Paris, onde na década de 60 para 70, a beira do Sena foi transformada em vias expressas para carro, e já tem alguns anos, em vários verões, se fazia uma praia, e hoje em dia a prefeita Anne Hidalgo
decidiu que essa faixa, que era antigamente uma via expressa de carro, vai ser recuperada para as pessoas, para virar um espaço público. Mas, como eu falei da infraestrutura, que é a primeira coisa que surge, mas pensar uma política para a mobilidade a pé e uma política da ou para a bicicleta, ela envolve 3 grupos, no mínimo, de medidas, né? Então, inclui aí a governança, e aí usando uma bibliografia de referência de hardware, software e hardware, né? Que é então, a organização, você tem que gerir esses projetos, esses planos, essa política, e medidas suaves, que são medidas de desestímulo, né? Algumas têm conexão, essa coisa não é muito estanque, na verdade, uma área, por exemplo, aquela medida de Paris, ela é um pouco medida suave, né? O urbanismo tático é um pouco de medida suave, porque ele tem um caráter pedagógico, mas é também uma infraestrutura que você está transformando. Então, o que eu queria passar de recado é que pensar o transporte ativo, pensar a política para a bicicleta, pensar a política a pé, deve ser pensada dessa forma sistêmica de pelo menos 3 grandes grupos aí de medidas. Então, vou trazer alguns exemplos do que é importante, que sem eles nós não teremos o modo cicloviário, nós não teremos o transporte ativo, porque às vezes é a parte submersa do iceberg que a gente não vê, e sem eles não vai ter, de fato, uma cidade caminhável e pedalável. Então, a primeira são os marcos legais. Aí o exemplo que eu trouxe é um exemplo de São Paulo, que tem um projeto, que chama o projeto Como Anda, que tem mapeado várias questões e tem atuado politicamente pelo andar a pé na cidade de São Paulo, e eles têm uma lista, eles têm uma seção que é, como está aí no link aqui embaixo, de marco regulatório da mobilidade a pé. Então você tem o Estatuto do Pedestre, você tem as leis e normas de pessoas com deficiência, você tem um Conselho de Política Urbana que trata de acessibilidade de calçadas, você tem o Código de Posturas, normalmente, que é o que define como que deve ser a calçada ou como deve ser a continuidade da calçada, inclusive, que é a coisa mais importante para quem está caminhando. Do lado da bicicleta, vocês vão reparar aqui que eu estou fazendo a referência das ações de governança e mudando aqui o símbolo, né? No anterior estava uma pessoa caminhando aqui, inclusive com o seu bebezinho, seus 2 bebezinhos, e aqui a bicicleta. Também tem marcos legais ligados à bicicleta, né? Desde polos geradores de tráfego que podem e que devem exigir medidas, né? Estacionamento, acesso de bicicleta aos empreendimentos de impacto, né? Tanto o licenciamento urbanístico também, bicicletários em edifícios. Tem uma lei em São Paulo que toda nova via ou reforma de via deve conter uma ciclovia. Isso é uma forma de legislação que vai, aos poucos, transformando a cidade. Tem regulamentações, como o caso de aplicativos em Fortaleza, que parte do dinheiro de aplicativo é aplicado em uma mobilidade ativa. Tem coisas simples e difíceis, mas importantíssimas pelo simbólico, que é todo motorista, ao tirar sua carteira de habilitação, ele deveria responder pelo menos uma pergunta sobre bicicleta, sobre pedestre. Normalmente não tem, as perguntas são focadas na circulação, na condução do veículo, e não é focado na relação de quem conduz com quem está andando a pé ou pedalando na cidade, né? Bom, tem outros exemplos aí, não vou entrar em todos pelo tempo. Outra medida de governança é o planejamento compartilhado, é você ter câmaras temáticas, conselhos, grupos da sociedade civil acompanhando e incidindo na política pública. O exemplo que eu trago de mobilidade a pé vem de São Paulo de novo, que é tanto essa Câmara Temática de Mobilidade a Pé, quanto uma comissão permanente de calçadas, que é mais focado na acessibilidade. E de bicicleta, eu trago o exemplo aqui de Belo Horizonte, que é o GT Pedala BH, onde desde comecinho de 2014, não, comecinho de 2013, final de 2012 para começo de 2013, todo mês a sociedade civil se reúne com a prefeitura e com outros com setores da BH Trans de outras áreas hoje em dia, para discutir a política cicloviária da cidade. Cada pedaço de ciclovia, cada ação, bicicleta compartilhada, tudo é discutido para ter algum tipo de controle social. O que não quer dizer que a sociedade aprova tudo que é feito ou acha que o ritmo está sendo feito. O que quer dizer que tem um espaço permanente para poder fazer incidência, poder fazer o debate e melhorar a política a partir de olhar de quem pedala ou de quem caminha na cidade. Outra questão importantíssima na questão da governança é promover eventos, promover um debate na cidade, você
trazer e mostrar que existe, são modos de transporte, né? O modo a pé, por incrível que pareça, apesar de todo mundo caminhar na cidade, foi durante muitos anos esquecido pela engenharia de transporte, pelas políticas de transporte. Então ainda é importante a gente fazer ações, como tem em São Paulo esse grupo, o Grupo Corrida Ativa, esse projeto Como Anda, que é o bonde a pé, que organiza caminhadas para eventos. No caso da bicicleta, tem esse fórum de bicicletas aí de Manaus, fórum da bicicleta em Florianópolis, então isso é importante aí para a mobilidade ativa como um todo. Além disso, processos de aprendizagem, né? E aprendizagem em todos os sentidos. Aqui é uma oficina em que esse projeto Como Anda levou pessoas em São Paulo para discutir, pessoas que mexem com ações para pedestre do Brasil inteiro, se reúnem para compartilhar, trocar figurinha, ver as suas formas de atuação, ou até usar aquelas intervenções urbanísticas como espaço de aprendizado. Então, no exemplo que eu dei agora há pouco do Confisco, né, a BH Trans convidou e fez algumas oficinas prévias na escola Anne Frank com alunos, tanto alunos de EJA, de Escola de Jovens e Adultos, de Educação de Jovens e Adultos, quanto alunos do ensino normal, para pensar o projeto que ia ser feito e convidá-los para viver o projeto, entender o que é projeto e com isso entender que a rua não é só para veículo motorizado. Aí você pode fazer, aqui é uma equipe de Belo Horizonte que foi fazer um intercâmbio em Fortaleza para conhecer o que Fortaleza estava fazendo, inclusive tem o Adriano, que falou na semana passada aqui no webinar, oficina com técnicos ou entre técnicos da prefeitura, você tem diversos exemplos, e aí, e fechando a governança, a questão dos recursos, não adianta você achar que uma política ficou no descaso durante muito tempo, de repente vai surgir o dinheiro de uma hora para outra, então faz parte da política da mobilidade ativa, da mobilidade por bicicleta. Sempre tem que ter um eixo de onde obter recursos, seja realocando recursos municipais, seja articulando medidas, por exemplo, medidas compensatórias de empreendimentos de impacto, seja implantando instrumentos que vêm da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ou o que é importante que tenha acontecido, captando recursos internacionais, às vezes para pequenos projetos, às vezes para projetos piloto. Aí campanhas no sentido de estimular, aí já estamos entrando nas medidas suaves, que é mostrar para a cidade os seus problemas, mostrar de uma outra forma o que todo mundo já sabe, mas que passa a entender melhor o que é a questão. Então essa é uma campanha que chama Calçada Cilada, que é feita junto com um aplicativo que é o Colab, que todo mês de abril já tem acho que 3 ou 4 edições, cidades do Brasil inteiro, qualquer pessoa pode entrar nessa campanha, é só colocar o hashtag Calçada Cilada, vai no aplicativo, mostra os problemas que existem nas calçadas, e esse aplicativo ali depois ele compila essa informação e manda para a prefeitura. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, é uma das ações que a gente fez em Belo Horizonte, que foi uma caminhada, e vocês veem cada roxinho desses é um problema. Então, basta caminhar nas calçadas para a gente ver que elas não são boas calçadas. Então, a gente tem que mostrar isso de uma forma mais criativa, mais provocativa, que são essas campanhas. Aqui é aquele bonde a pé que eu falei, que é pegar um evento e chamar as pessoas para irem no evento a pé, mesmo que desça um pouco, vende o transporte público, faz uma caminhada final, e com isso você mobiliza pessoas em torno da caminhada a pé. Dias como dia de bike ao trabalho, lá no Confisco, agora no dia 4 de outubro, vai ter a pé e de bicicleta para escola, para aquela escola Anne Frank. Campanhas mais gerais, como essa aqui, não sei se vocês já viram essas imagens, de Copenhague. Copenhague é uma cidade muito ciclável e ela colocou a bicicleta no local do coração, né? O I Love Copenhague é uma bicicletinha, quer dizer, você cria uma campanha de marketing da sua cidade a partir da bicicleta. E a criatividade está livre, convido a todos a pensarem na sua campanha. Essa não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um grupo de pessoas idosas que moram na Inglaterra, que moram na Escócia, desculpa, que moram numa rua que tinha um veículo passando muito rápido e resolveram pegar secadores de cabelo, apontando para os carros acham que é um radar móvel e diminuem a velocidade. Então foi uma forma que esses cidadãos conseguiram para mobilizar, inclusive a própria prefeitura, a questão da velocidade na rua que moravam.
Então, as ações diretas estão aí para a gente usá-las para mudar essa questão. Bom, agora me sobrou aqui uns 10, 15 minutos para falar um pouquinho da segunda parte da fala, que é perspectivas para a bicicleta, para o modo cicloviário, né? No caso, para a bicicleta Belo Horizonte e Brasil, né? E a primeira reflexão que eu fiz, isso é mais difícil, como eu não sei no começo, eu não tenho bola de cristal, eu não sou futurólogo, não quer dizer que eu vou acertar, vai ter muito do meu desejo aqui, não só do que eu acho, de uma análise fria, já que eu sou parte desse tema, mas o que eu gostaria e o que eu acho que pode avançar, até porque a bicicleta ela chegou para ficar, ela tem cada dia mais sido um símbolo para as novas gerações, um símbolo de políticas públicas modernas, um símbolo para políticos que querem fazer a diferença. Então, o que eu acho que pode avançar no Brasil nos próximos anos? Primeiro, ter mais ações de governança e mais medidas suaves. São ações relativamente baratas, inclusive as ações de governança, como eu mostrei, são para captar recurso, e é o grande desafio hoje no Brasil, que é essa crise econômica, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, você construir uma política de forma completa, em que ela prevê a captação de recursos, ela é fundamental, e a visão que eu defendo, a visão que muitas pessoas que trabalham pela bicicleta no Brasil defendem, inclui esse eixo dentro da política para a bicicleta. E as medidas suaves, que são muito baratas, que você consegue com pouco recurso, realmente mexer na cabeça das pessoas. Quem já foi numa intervenção temporária, num urbanismo tático, viu uma rua pintada, vê uma rua, um cinema como aquela que eu mostrei no Confisco, sabe a força que tem isso, sabe o quanto as pessoas saem daquilo, como no caso do Confisco, e falavam, eu quero toda semana que essa rua tenha um cineminha. E a gente falou, por que não, né? Por que vocês, moradores, não batalham para ter um projetor, uma tela, não é muito caro, e passam a fazer uma programação de cinema no seu espaço público. Isso é bom para a família, é bom para as crianças, é bom para todo mundo. Para o comércio, né? A vendedora de churrasquinho disse que nunca vendeu tanto espetinho como naquele dia do cinema. Então é isso que a gente está buscando. Aqui está em inglês, eu peço desculpas, mas eu não teria condição de traduzir agora, mas é um projeto muito importante que chama Presto, é um projeto sobre bicicleta nas cidades, que foi feito na Europa já tem alguns anos, para criar uma espécie de um grande manual de como construir essas políticas públicas. E aqui, não sei se vai dar para ver, mas você vê as diversas categorias de ações. As ações azuladas, elas são de promoção, esforços, estão mais alinhadas com as medidas, como eu chamei, as medidas suaves e a questão de governança. E as verdinhas ou marronzinhas são as de infraestrutura. Então, o que a gente vê é que para cidades onde as pessoas começam a pedalar, a segurança, né, fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa, você dar segurança para quem deixou de pedalar e tem medo de pedalar, para pessoas que ainda não tiveram a coragem de pedalar no trânsito, comecem a pedalar. Então, as cidades, as starters, as cidades que começam, elas têm que focar muito em segurança para atrair pessoas novas. Depois que você passa, você vai entrar no momento que mais gente pedala, e você pode diminuir um pouco o peso na questão de segurança, pelo menos a segurança direta, vai começar a ter mais coerência, conforto das ciclovias, então você tem uma conexão direta. Por exemplo, em Belo Horizonte tem muita ciclovia que acaba num cruzamento que você nem sabe para onde você pode seguir pedalando. Então, essa questão da conexão, das interseções que são muito importantes, etc. E tem alguma coisa de convencimento, de encorajamento, que já começa a ser muito importante, já que você tem que manter esse tipo de conexão. E uma cidade campeã, né, cidades europeias onde muita gente pedala, você já tem um equilíbrio maior entre as medidas, mas tem que continuar mantendo, né? Cidades como Bremen, que tem 25% das pessoas pedalando, ou Groningen, no norte da Holanda, onde tem mais de 50% das pessoas pedalando, elas investem muito do seu orçamento com mobilidade em bicicleta, em manutenção da infraestrutura que foi colocada, em promoção, etc.
Então, o que eu imagino que a gente pode pensar no Brasil nos próximos anos é que a gente deixa de ter cidades iniciantes, né? E avança para ter uma ou outra cidade aí, símbolo no Brasil, que resolva a bicicleta. A Fortaleza está correndo atrás disso, o Rio já deixou de ser iniciante há um certo tempo, São Paulo, depois da gestão do prefeito Haddad, quando você vê congestionamento de bicicleta na Faria Lima, você vê uma cidade que está cada dia mais pedalável, e com isso você passa a ter mais exemplos no Brasil, não precisa ir nem para Copenhague, nem para Amsterdã, para ver como é que pode se pedalar nas cidades brasileiras. Uma outra análise que eu trouxe aqui para esse webinar foi olhando para aquelas 10 razões, vocês vão ver as 10 razões aqui de forma resumidinha aqui à esquerda, quais as razões que eu acho que podem, nessa perspectiva de futuro, podem aumentar, podem se tornar mais evidentes, não só para quem trabalha com a bicicleta e com a mobilidade urbana, mas quem projeta e quem é cidadão e gosta da cidade, quer uma cidade melhor. Então, eu selecionei aí 5 das 10 razões que eu acho que tem um grande potencial transformador. A primeira é a otimização do espaço público, né? O uso menor do espaço público pela bicicleta, né, e por andar a pé, tem gerado já há algum tempo, de forma ainda incipiente no Brasil, as zonas 30, via compartilhada. Essa placa aqui já não tem muitos anos que ela foi regularizada no Brasil. É uma sinalização que não existia, que ela quer dizer que aquela via compartilhada por pedestre e bicicleta tem prioridade ao pedestre, com isso a bicicleta pode compartilhar com o modo a pé um espaço. Essa foto aqui com dístico azul é uma ciclorrota em Curitiba, que é você pegar parte das suas ruas locais, onde a velocidade já é baixa, onde já é possível pedalar, e sinalizar tanto para o motorista quanto para o ciclista que ali é possível você pedalar com melhor segurança e menos problemas. Então eu acredito que a forma como a gente olha nossas ruas vai mudar e vai dar mais vontade da gente pedalar e da gente ter ruas mais agradáveis para andar de bicicleta. Uma segunda razão que eu acho que já está aumentando e a tendência é vir com força é a questão do ativo, né? A saúde, como que a gente trabalha. Então aqui à esquerda embaixo tem um bannerzinho de um seminário que houve agora nesse mês da mobilidade em Belo Horizonte, dia 21, sábado passado, que era Mobilidade Urbana Ativa e Saúde, onde a Associação Mineira de Médicos Mineiras, a Associação de Médicos aqui de Minas, eles fizeram um painel onde relacionaram várias especialidades médicas, como sistemas respiratórios, músculos para caminhar, em questão de ortopedia e traumatologia, com mobilidade urbana. Então, tanto com uma agenda positiva, que é da promoção da saúde, quanto de uma agenda da segurança. Aqui é uma outra referência que eu peguei, 10 benefícios de andar de bicicleta para a saúde, quer dizer, se você já tem 10 razões para andar de bicicleta, você ainda tem alguém que foi lá e falou, tem 10 motivos para melhorar a sua saúde. Então, a saúde tende a chegar aí, e é um tema que pode atrair recurso, que é um tema que ninguém questiona, a saúde sempre em primeiro lugar, e com isso a bicicleta pode ganhar mais e mais espaço. Outra questão ambiental, né, eu citei rapidamente a greve climática, que teve uma greve mundial, que começa com uma menina, a Greta, que é essa menina que está representada aqui, acho que é norueguesa, de 15 anos, que faz um discurso muito forte de que a geração dela, a nossa geração, as gerações que já passaram, deixaram perder a oportunidade e agora a coisa está pior. Então, isso está vindo, é um movimento mundial, a emergência climática é o termo que está se usando hoje, não dá para esperar, e aqui uma fotinho do céu que escureceu, aí está em São Paulo, por conta da Amazônia, mas a gente tem, o caso de Belo Horizonte também aconteceu. Então, isso vai vir com força e vai nos obrigar a repensar a forma que a gente tem a mobilidade urbana. O da inclusão social, de novo, né? A questão de gênero é um tema relativamente novo, mas ele é importante. Aqui em cima à direita é um gráfico que mostra cidades onde mais mulheres pedalam.
Vocês veem que não chega nunca a 50% das pessoas que pedalam, né? Na Europa você tem exemplo de cidades onde mais ou menos 50% das mulheres pedalam, mas é tido como um dos indicadores, um dos possíveis indicadores, que não representa apenas segurança, representa outros fatores sociais, porque que as mulheres não pedalam, mas é utilizado como um indicador de que mais mulheres devem e podem pedalar. Aqui embaixo, Preta Vem de Bike é um projeto focado em raça. Então, é uma inclusão pela raça, a bicicleta como um potencial de empoderamento, no certo sentido, de autoempoderamento, as mulheres que pedalam, as negras, né, mulheres negras que podem pedalar, e as crianças aqui embaixo também, como um tema novo que pode ser uma chave de virada, você pensar a cidade para as crianças, e com isso a cidade é mais pedalável, porque essa criança adora pedalar, né, e não quer saber de dirigir. E, por fim, uma outra razão que eu acho que tem muito ainda para crescer, e já vem crescendo, é a relação com o comércio. Aqui é só um exemplo de essa revista Vida Simples, já tem 3 capas sobre bicicleta. Qualquer pessoa que abre uma revista hoje em dia tem propaganda que tem uma foto de bicicleta. Revista de avião, então, é direto, você tem tema de bicicleta. Aqui à esquerda embaixo é uma construtora em São Paulo, essa Vitacom, que ela tem investido em apartamentos bem localizados, onde você pode usar a bicicleta no seu dia a dia. Claro que são apartamentos caros, é um metro quadrado talvez mais caro de São Paulo hoje, mas é uma tendência você incluir a mobilidade urbana como fator de valor do imóvel. E aqui à direita, a bicicleta simplesmente como que a gente chama de bike washing, né? Você vai comprar uma roupa, a roupa pode ser cara, pode ser insustentável, mas você tem uma bicicleta usada aí de varal, e a gente tem visto isso muito. Mas o comércio, ver a bicicleta e usar a bicicleta como agregar valor é uma tendência que eu acho que vai ajudar a estimular o modo cicloviário. Bom, para fechar, tem mais só duas ideias aqui, o meu tempo acho que já está se esgotando. Uma outra visão que eu vejo da perspectiva para a bicicleta é uma mudança da escala. A bicicleta era vista apenas como na escala local, né, essa escala da rua, a escala da circulação curta, e eu acho que tem uma tendência grande da gente avançar em outras escalas. Então, e avançar também na questão estratégica. A gente conseguiu construir alguns bons planos, lei, plano, alguma coisa de projeto, mas o que está na moda agora, o que a gente tem que avançar é pensar mais estrategicamente, é fazer funcionar. Pensar a bicicleta exige um pensamento mais estratégico. Um exemplo é o Planbice de Belo Horizonte, tem esse site aí que acompanha o Planbice, que é uma ação de curto prazo de uma administração, onde você tem a ação concreta que o prefeito vai fazer com um olhar mais estratégico. Não está sendo implantado do jeito que foi comprometido pelo prefeito, mas foi um avanço você ter, de fato, um plano detalhado de uma administração para a bicicleta. Outra oportunidade que tem aqui em Belo Horizonte, inclusive a Entraf tem participado aí como consultor do plano de mobilidade metropolitano, mas na política metropolitana, né? A gente sabe, há uma certa tendência a gente voltar a olhar para as metrópoles, não só para a cidade como a cidade metrópole, e não dá para pensar planos metropolitanos sem pensar a bicicleta. Então, é um desafio, não é mais aquela bicicleta da rua, não é só a bicicleta da rua, já é uma conexão entre municípios, já é a integração bem mais forte, é o conceito como tem aqui em Belo Horizonte da trama verde-azul, que é você usar a bicicleta para turismo, para acesso a parques, conectada à preservação, são as conexões em projetos viários, o projeto viário tem que né, de média e alta velocidade tem que ter a ciclovia, e são as centralidades, no caso de Belo Horizonte, que é onde a mobilidade de proximidade é muito importante. E aqui, não por acaso, o slide aqui, essa parte de baixo desse slide, é que o pensamento da bicicleta no plano metropolitano ele envolve questões econômicas, financiamento de projeto, um arranjo institucional, a questão da estrutura, o social, ambiental e o legal. Ou seja, não são aqueles 10 ou X componentes, mas a gente vê aqui já uma política mais estruturada, que é o desafio que Belo Horizonte tem, e tem que retomar esse plano e finalizar com essa visão moderna. E outra escala, que isso é puxado pela União de Ciclistas do Brasil, que nesse programa Bicicleta Brasil, em parceria com o Ministério das Cidades, ex-Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento, está pensando uma estratégia nacional da bicicleta.
Então, os ciclistas no Brasil já têm alguns anos, puxado pela UCB, se conectam numa grande rede nacional, tem associações de ciclistas em, se não me engano, todas as capitais do Brasil, muitas cidades médias, algumas cidades pequenas, e essas pessoas estão fazendo a diferença, estão puxando a política, fazendo a incidência e puxando a política para a bicicleta, e a ideia é que seja construída uma estratégia nacional, e isso vai ajudar e vai alavancar uma série de ações. E, último slide, para finalizar, por que não a gente sonhar um pouquinho mais alto, né? A gente pensar aí, trouxe esse exemplo de Réseau Express Vélo, que são como se fossem os BRTs da bicicleta, que é a gente pensar grandes conexões. Aqui tem um mapinha embaixo da cidade de Nantes, na França. São ciclovias de alta performance, muito rápidas, com o mínimo de obstáculos possível, para que você pedale na velocidade que a bicicleta te permite, que é 25, 30, às vezes mais quilômetros por hora, e com isso ela fica mais competitiva para longa distância. Então isso é uma novidade que está chegando. Quem sabe o Brasil, alguma cidade vai puxar essa discussão das grandes ciclovias, das super ciclovias. Aqui em cima, esse vermelho, a foto vermelha, a foto azul ali embaixo é uma super ciclovia de cinema de Montreal. Então, é você pensar com iluminação, com outros elementos agregados à rede cicloviária. E aqui em cima, uma Fahrradstraßen, que é uma rua para bicicletas, que é um conceito em que a ciclovia engole a rua. Então, você vê que está tudo pintado de vermelho, mas você tem carro. É se tornar a rua local uma ciclovia. Então, você pode pedalar e o carro é tratado da mesma velocidade, da mesma prioridade que uma bicicleta. Então, ele está atrás da bicicleta, ele tem que ficar atrás da bicicleta e ele não é prioritário, ele não tem que buzinar. Então, a gente consegue acalmar as ruas, consegue pensar uma cidade mais ciclável e vamos sonhar um pouco com essas utopias. E, para finalizar, quem sabe uma cidade sem carros? Né? Então, tem um movimento mundial de car free, de cidade sem carro, tem até esse manualzinho aqui de como construir pedaços de cidade sem carro. E a gente tem uma grande utopia brasileira, que não sei se todo mundo conhece, mas é a cidade de Afuá, que fica na pontinha da Ilha do Marajó, aqui virada para o Amapá, que é uma cidade totalmente sem carro, onde se pedala e se caminha, e está aqui no Brasil. A gente não precisa ir para Copenhague e para Amsterdã para isso. Aqui os créditos dos slides que eu falei e as referências que eu citei. Lembrando que vai estar tudo gravado e a apresentação disponível para quem quiser já a partir da manhã aí no site da Intraf. Bom, era essa a minha fala. Agora o Frederico volta para administrar as perguntas. É aqui. Até aqui embaixo. Se BH já existe um plano diretor cicloviário, não é exatamente um plano diretor cicloviário, mas o que existe aqui é um programa dentro do plano de mobilidade e que se desdobra no Planbice que eu mostrei aqui, que é um plano mais de curto prazo. Então, sim, pesquisa no site da prefeitura, que vocês vão achar. Nesse site do Planbice tem também algumas informações. Não dá para aumentar isso não, né? Vixe, pergunta difícil, Amanda. Em qual nível de avanço você considera Belo Horizonte em relação a outras cidades? Olha, eu considero que Belo Horizonte tem todo o marco de planejamento, de leis, top. Belo Horizonte já liderou isso em algum momento e nos últimos anos ela perdeu, ela parou no tempo. Então, eu mostrei aqui que a gente está fazendo um plano metropolitano, a gente tem tudo para ter, todas as ferramentas para ter uma cidade ciclável, caminhável, uma cidade sustentável. Então, mas parou por vários motivos, o dinheiro parou de ser investido, a gente está muito preocupado, a gente tem feito incidência sobre isso para que retome, o atual prefeito se comprometeu com o Planbice, não está implantando, a gente está tentando agora uma aproximação para que ele no último ano de governo do ano que vem retome a questão das bicicletas aí, e inclusive da mobilidade ativa como um todo. A questão das cores, né? Assim, de fato, a sinalização não tem a mesma cor no mundo inteiro. Pra vocês terem ideia que a Fahrradstraße da Alemanha,
na Alemanha, o que a gente chama de ciclovia, que é aquela faixa com vermelho em volta, aquela placa com vermelho em volta, na Alemanha é proibido bicicleta. É exatamente o oposto, a mesma placa é exatamente o oposto. Então, eles usam um pouco da cor azul. E vocês viram que em Curitiba, eles trabalharam com essa cor azul numa tentativa de chamar a atenção. Mas no Brasil, a cor que mais tem sido usada para a ciclovia, que estava sendo padronizada, não sei se tinha um grupo do Denatran para padronizar projetos de ciclovia, não sei se eles chegaram ao final da padronização, caminhava para ter a cor vermelha, né, no piso e nas suas marcas, e também não era para pintar tudo, como, né, o ideal que não se pinte tudo, né, mas que tenha um indicativo por sinalização horizontal e vertical. Se a farra de Strasse pode ser considerada uma via compartilhada, ela é mais que uma via compartilhada, mas sim, ela é uma via compartilhada. Eu acho que é também uma via de 30 quilômetros, e a diferença é que ela mantém o pedestre na calçada. Então, vocês viram na foto que eu mostrei, ela mantém espaço para estacionamento, mantém carros circulando, e mantém a calçada para o pedestre. Então, o pedestre, a princípio, ele atravessa com mais segurança, mas ele não está caminhando na rua. Existem vários exemplos no mundo inteiro. Eu participo aqui de um grupo no Brasil, que nasceu em Belo Horizonte, que chama Desvelocidades. Convido até vocês a entrarem no site, desvelocidades.red, R-E-D, onde tem um manifesto para diminuir a velocidade. Você tem exemplos na França, por exemplo, que são as ruas ou zonas de encontro, que é a 20 km por hora, onde o pedestre consegue caminhar de forma muito mais segura no leito, na rua, né, no espaço da rua. Isso pode ser uma solução muito boa para cidades onde não tem calçada e não tem sentido a gente sair construindo, alargando calçada em ruas muito estreitas. A gente tem que permitir o compartilhamento. A gente tem que encontrar uma solução que não é essa solução da técnica se impondo pela divisão. Essa solução existe, o Adriano mostrou na semana passada, que são as ruas completas. Então, uma rua larga, uma rua onde é possível colocar todos os modos compartilhando lado a lado, é uma ótima solução. Mas como isso não é necessariamente a realidade de todas as cidades do Brasil, e muito menos de todas as ruas, nas ruas mais estreitas, a solução talvez seja o compartilhamento com velocidade baixa, onde você consegue caminhar, você consegue pedalar, e o transporte público, inclusive, pode passar numa velocidade mais baixa. Quem já foi, citando Amsterdã, sabe o que é nas ruas de pedestre, viu um bonde, vem um VLT e chega e passa ao seu lado, né? Passa fazendo a buzininha, pim-pim, e você sabe que tem ali um bonde e é compartilhado e é tranquilo. Então é esse tipo de compartilhamento que a gente tem que pensar. O Fabrício está lembrando aqui que foi iniciado, né, o manual cicloviário, mas ele não terminou, então existe o manual da CET, que é um dos melhores, né? É a Selma, a do Denatran, então, quem falou, desculpa, gente. A Selma que falou que o manual cicloviário da CET é um bom manual existente, né? Então, e a do Fernando, normativa internacional que obriga as cidades em desenvolvimento a implementar a área para trânsito compartilhado. Que eu saiba, não existe nenhuma normativa internacional. Eu gosto de brincar que o que existe hoje, o que a internet nos deu, e a gente tem que usar e abusar disso, é a capacidade de mimetismo, de conhecer e copiar o que os outros fazem de bem. Então, a transferabilidade das boas medidas não é sair copiando, não é corta e cola. A gente tem as duas faces da mesma moeda, né? A internet não pode nos dar o corta e cola sem nenhuma crítica. Mas a gente conhecer boas medidas, entender o contexto que ela foi criada e trazer e adaptar para a nossa realidade é uma boa coisa que a internet tem. Então, o que tem acontecido do ponto de vista internacional, a meu ver, é que é muito rápido você saber, você ouvir falar de uma boa medida, você ir lá conhecer e trazer para implementar. Então, se você quer ser criativo, inovador, fica antenado, né? Usa a internet a seu favor para sair copiando.
Olha, eu não sou, aí eu vou pedir até, o Frederico está com um abacaxi aí de fazer projetos de ciclovia em Belo Horizonte, eu não sou projetista, então eu não vou saber detalhe de material de sinalização horizontal, mas basicamente são tintas, né? Então tem que ver o tipo de tinta adequada à circulação, você tem formas de colocar isso, então a gente tem, você tem que preocupar, no caso da tinta, tanto para travessia de pedestre quanto para pedalar, é que ela não pode cair uma aguinha e você sair escorregando. Né? Isso não pode acontecer e isso é difícil. Não é qualquer tinta que... Tem algumas tintas que elas impermeabilizam demais, elas tornam uma armadilha para quem pedala. Eu mesmo já sofri um pouco disso. E o próprio, aquele bloco de concreto que é usado para demarcação, né? Aqui em Belo Horizonte teve uma morte de uma pessoa em patinete que caiu, bateu a cabeça naquele bloco. Aquele bloco não é a melhor coisa do mundo, ela é usada porque a gente não tem outra coisa. A gente não tem, no fundo a gente não tem a educação. Né? O ideal seria uma pintura, o ideal seria simplesmente pintar e que nenhum carro desrespeitasse a pintura. Ela não gera um elemento a mais que pode ser um problema para quem cai, para quem sofre algum tipo de queda ou algum tipo de colisão na rua. Então, mas é o que a gente tem, é o que a gente está usando, né? Quantos quilômetros existem em BH de... Não sei se é de ciclovia, é 80 e poucos quilômetros. A BH em Ciclo, que é a Associação de Ciclistas de Belo Horizonte, fez uma auditoria em cada quilômetro de ciclovia e vai lançar agora, é o Antônio Henrique de Oliveira que perguntou, vai lançar agora em outubro, fica atento, entra no site da BH em Ciclo, é bhemciclo.org, que vai lançar o que chama ID Ciclo. Ela, além de saber, você vai saber quilômetro por quilômetro que ainda está, de fato, que pode ser considerado ciclovia, que tem uns trechos que já sumiram, a gente vai ter uma avaliação qualitativa de piso, pavimento, segurança, iluminação, várias coisas que fazem parte desse índice. Dá uma checada lá, Antônio. Aqui não tem o nome da pessoa que perguntou, mas os novos projetos já estão dimensionando a durabilidade da sinalização horizontal com a utilização da ciclovia pelos patinetes elétricos? Eu acredito que não. O que eu sei de patinete elétrico, que está todo mundo desesperado sem saber o que fazer, isso não foi só em Belo Horizonte, isso é em cidades do mundo inteiro, onde houve uma desova, né, de patinete, de repente, puf! Mesmo cidades na França, por exemplo, o patinete, ele é patinete não elétrico, patinete a propulsão humana, é parte da política pública já há muitos anos, patins, patinetes e bicicleta. Mesmo lá, eles estão perdidinhos de saber como regular, mas a tendência é, se ele é elétrico, ele tem uma velocidade mais alta, ele tem que ir para outro espaço que não a calçada. Então, a tendência é ele compartilhar, talvez ciclovia, talvez parte da via, vamos ter que ver. Mas nisso, a melhor solução de todas ainda é aquela de baixar a velocidade. Se a gente baixa a velocidade das ruas urbanas, metade dos nossos problemas estão resolvidos, que a gente não precisa confinar mais ninguém pedalando ou com seu patinetinho na calçada, né? Tem alguém que está ajudando aqui na pergunta acima, deve ser a própria Selma. O material de demarcação pode ser elastoplástico, termoplástico, tinta à base de resina acrílica, água ou solvente, mas deve ser de alta abrasão. Então, tá a dica aí, acho que da Selma. Sim, existem vários materiais, mas fiquem atentos. Ciclovia e faixa de pedestre tem que ter alta abrasão. Não façamos armadilhas para nós, né? Para nós mesmos, né? Ou algum parente nosso que vai escorregar num dia de chuva e a gente está perdido, né? Aí mais uma pergunta, nos cruzamentos da ciclovia com ruas e avenidas, quais os materiais de sinalização? Bom, a Selma já antecipou aí um pouco essa questão das pinturas. Eu queria aproveitar a pergunta e falar um pouquinho, até antes do material, qual o projeto de cruzamento, né? Eu não falei aqui, mas eu acho que o Adriano trouxe um pouco na fala dele do outro webinar, que a interseção é o pior problema da rede cicloviária. A gente fala, quero quilômetro de ciclovia. Não adianta quilômetros de ciclovia se não tiver as interseções bem feitas, bem conectadas. E isso é um problema, porque aí você vai disputar de fato o espaço e o desenho da bicicleta, como a tendência para a cultura carrocrata, a tendência é você parar a bicicleta, fazer a bicicleta funcionar como pedestre. Aí você perde toda a atratividade de pedalar, se a cada
semáforo, você tem que sair da sua bicicleta e sair empurrando ou sair junto com o tempo do caminhar. Então, não, a ciclovia ela tem que ter, tanto nos pontos de ônibus quanto nas interseções, soluções criativas, inteligentes. Isso existe em outras referências de vários países que já testaram isso. Por exemplo, em Bremen, a cidade que eu citei, eles testam várias coisas. Eles testaram, por exemplo, funcionou muito bem, eu vi funcionando, uma grande rotatória, aonde eles colocaram a ciclovia rodando a rotatória, e aí com isso você consegue uma conexão da ciclovia e ela tem prioridade sobre todo mundo que está, inclusive, na rotatória, rodando. Que normalmente a rotatória é a prioridade de quem já está rodando, né? E quem chega tem que parar. Mas a bicicleta rodando tem prioridade sobre os carros rodando. Então tem carro rodando que vai, na hora de sair da rotatória, a ciclovia está ali para dar prioridade a quem está rodando na bicicleta, que está rodando, digamos, por fora, né? Que seria. Então são soluções difíceis, inovadoras, tem que testar, tem que criar uma nova cultura do motorista para a gente ter esse tipo de solução. E a outra é quando chega no cruzamento, você de fato, como eu mostrei o bike box, você tem outras soluções que você joga a ciclofaixa ou a ciclovia mais para o meio da via para ela passar mais rápido. Olha, o tempo que eu saiba já acabou, mas tem algumas perguntas. Tem alguém comentando, a Selma de novo comentando que podemos fazer um webinar sobre tecnologia dos materiais de sinalização vertical e horizontal. Ótima dica aí para Entraf. Sim, existe durabilidade prevista nos diversos relacionados ao VDM, ao substrato onde é aplicado, e a espessura seca e tipo de material. Fica a dica. Bom, acho que agora... Maíla me deu bom dia, alguém deu um parabéns aqui, que eu não sei quem foi, espero, não sei como é que está o tempo aí. Esperamos mais alguma pergunta. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui em cima, né? Bom. Tem utilizado plástico a frio bicomponente com excelente resultado. Então já é o spoiler do próximo webinar, que é sobre tecnologia, materiais de sinalização. Plástico a frio bicomponente com excelente resultado, principalmente na durabilidade e coeficiente de atrito. Já o pessoal deu like aqui. Sim, é muito bom. Bom, é isso. Aproveitar essa discussão de material, eu acho que é uma reflexão. Eu acho, inclusive, que a Entraf hoje está com esse desafio na mão. Que eu tinha falado das calçadas lá atrás, que executar calçada exigia um nível de detalhe de obra, de execução de obra, que não era muito comum e exigia detalhe. A ciclovia é a mesma coisa. A gente não sabia fazer projeto, a gente não sabe ainda fazer as obras, a gente ainda tem muito que aprender a projetar a ciclovia, né? A engenharia de tráfego ela foi feita para projetar via, para carro. Né? Uma pessoa que se forma, nem existem, são poucos os cursos disso, mas forma-se em projetista de via, de faixa de circulação, volume, semáforo, programação semafórica. Esse é o conhecimento acumulado que nós tivemos de décadas e décadas e décadas, focadas no automóvel como modo predominante, ou eventualmente, quando a gente era muito bacana, no transporte público. Então, você tem semáforos de prioridade ao transporte público, você tem forma de dar prioridade ao transporte público e faixa exclusiva. O modo a pé e a bicicleta, eles ficaram muito tempo nesse campo cego, né, de uma coisa que a gente esquecia, que era a mobilidade urbana, e a gente tem que aprender. Então, eu acho que é muito bom essa iniciativa da Entraf para a gente fazer o webinar, e tem acontecido, né, procurem na internet, a UCB tem feito bastante isso, esse projeto que eu falei, Bicicleta nos Planos, tem muito material disponível para que todo mundo aprenda, que quanto mais gente souber projetar, souber planejar, souber fazer a política, souber fazer o projeto, souber fazer as medidas suaves, né, souber fazer uma governança, melhor a gente vai ter a cidade. Né? Tem o Greg Spire, não sei como fala, desculpa, Greg, do Chile, mandando aí
Gente, obrigado pela oportunidade, pela audiência aí, pelas perguntas, e qualquer coisa estamos à disposição. Valeu, obrigado.